Ele é um senador da República. E a mãe dele está morrendo do jeito que a minha morreu. Quem não tem simpatia, empatia, sentimento, pelo amor de Deus, presidente, pelo amor de Deus, faça alguma coisa pelo Senado. Não é favor a ele, não é favor. Ele é senador da República e tem uma mãe morrendo de câncer. Não é fácil. Aqui, quem já perdeu a mãe sabe do que eu estou falando. Ora, se não quer olhar a Constituição, veja a condição humana, psicológica e emocional. Tua cavalheiro, senhor presidente, para usar o microfone todo dia, até porque sei que Vossa Excelência é uma pessoa que tem empatia, e Vossa Excelência precisa chegar para esse urubu, para esse abutre chamado Alexandre de Moraes, e dizer: olha, você precisa respeitar o Senado. Respeitar o Senado. Você é um ministro e Vossa Excelência respeita ele. Eu também respeito. Quando eu chamo ele de abutre, eu só estou falando a verdade. E Vossa Excelência pode muito bem, constitucionalmente, resolver, porque é um senador da República que sempre esteve do seu lado, que sempre lhe respeitou, e por isso cada um de nós tem tomado essas dores como se fossem nossas. Se fosse comigo e ninguém se manifestasse, certamente eu me sentiria só. Mas é um senador da República, amparado pelo artigo 53 da Constituição. Obrigado. Eu não consigo mais ver a situação do Marcos Duval. Eu quero saber que pena é esta, que código penal é este que se abateu sobre esse homem. Só isso. Isso não existe na democracia. Me faz muito mal. E deve fazer mal à sua alma também. Nós não podemos deixar o Senado ser espezinhado por um despotismo que joga um colega nosso, um par nosso, abaixo do piso de uma cadeia. Porque até na cadeia o sujeito tem direitos que são negados ao Marcos Duval. Eu não fico aliviado por dizer isso, mas tenho certeza de que todos ficarão mais preocupados com a omissão de cada um de nós. Muito obrigado. A mãe do senador Marcos Duval está com câncer, num estágio avançado, senhor presidente. E ela é dependente dele no plano de saúde do Senado. Senhor presidente, olhe para mim. Eu não vou falar isso para Alexandre de Moraes, porque esse demônio não tem empatia. Esse demônio não tem alma. Esse demônio não tem qualquer tipo de sentimento. Se nós esquecermos o caso da mãe do Marcos Duval, esquecer o salário a que ele tem direito constitucionalmente, as verbas de gabinete, isso tudo fica fútil, fica fugaz. Mas, senhor presidente, nós temos que falar da Constituição. Senador Cajuru, se fosse o pior indivíduo, o mais agressivo, do partido mais duro contra aquilo que penso, PCdoB, PSOL, seja o que for. A Constituição diz que quando um homem é diplomado, após um pleito eleitoral, e ele então assume e jura a Constituição, ele é protegido por ela. Presidente, olhe para mim. No seu discurso, no seu grande discurso de estadista ali, Vossa Excelência falou em garantir direitos 5 vezes. Aí eu pergunto a Vossa Excelência que é uma pessoa empática, isso ninguém pode negar, podem falar tudo, menos que Vossa Excelência não é uma pessoa empática. Vossa Excelência é pegajoso,
Não dá para nem ficar perto de Vossa Excelência. Vossa Excelência é uma pessoa alegre. Uma pessoa alegre, que passa alegria. Olha, Vossa Excelência não é do meu espectro político, mas todo mundo aqui concorda comigo que Vossa Excelência é essa pessoa. Essa pessoa que tem simpatia, que tem alegria, que cumprimenta todo mundo igual, seja adversário ou não. Votando em Vossa Excelência ou não, e eu tenho autoridade, porque eu não votei em Vossa Excelência e não sou amigo de Marcos Duval. Ele votou em Vossa Excelência, acreditando em Vossa Excelência, nas garantias constitucionais, mas ele é um senador da República, e a mãe dele está morrendo do jeito que a minha morreu. Mais uma vez, eu quero apelar ao senhor. Nós temos um colega nosso aqui, senador Marcos Duval. Isso não é brincadeira, isso é uma coisa muito grave. É uma violação de direitos humanos e eu quero fazer, presidente, um apelo a Vossa Excelência. Ele está com a imposição de medidas cautelares abusivas, sem denúncia formal, sem condenação, sem nada, senador Lucas Barreto. Tornozeleira eletrônica, retenção de passaporte, bloqueio de redes sociais, apreensão de documentos e bens, bloqueio integral de recursos financeiros e cancelamento de CPF. Senador Cajuru, cancelamento de CPF. Congelamento de contas bancárias, quer mais, senador Exalci? Impedimento de uso de Pix. Se você quiser fazer uma doação para ele, senador Marco Rogério, você não pode fazer uma doação para ele. Ah, doação para quê? Ele está sem salário, senador Jaime Campos. Podia ser eu, podia ser o senhor. Pela ordem, senhor presidente. Sabe o que é que ele está comendo? Mostra aí, senador Marcos Duval. O senador Marcos Duval tá aqui, presidente. Senadora Daniela, só um minutinho. De nutrição. Eu não terminei a lista, presidente. Ele está com restrição aqui de salários, verbas parlamentares, violação da imunidade parlamentar, impedindo um senador de exercer plenamente o mandato, censura prévia, ele tá sem rede social. Senador Flávio Bolsonaro, ele, um senador como nós, ele está sem poder dar entrevista aqui para a TV Senado. Se chamarem ele para dar entrevista, ele não pode. Então, presidente, é uma situação deplorável, porque ele não pode pedir iFood, ele não pode pedir Uber. Isso é algo surreal, ver uma situação dessa. Então, eu lhe peço, presidente, duas coisas. Uma, que o senhor analise o pedido de impeachment do violador que está fazendo isso com o nosso colega, que é o Alexandre de Moraes, que já tem maioria aqui na casa. E segundo, que o senhor coloque todo o Senado, todo o esforço do Senado, para imediatamente acabar com essa caçada implacável, com essa humilhação, que, repito, não é o senador Marcos Duval, o senador veneziano. É a todos nós, é o Senado Federal. Ele foi eleito, assim como eu, como o senhor, como todos aqui. Para encerrar. Senhor presidente, pela ordem. Para encerrar, de verdade. Senhor presidente. Assim como todos os colegas nossos, ele foi eleito pelo voto popular. Ele está no exercício do mandato parlamentar. E o que está acontecendo aqui é uma injustiça. Uma injustiça sem tamanho. E a gente não pode se calar, achar que está tudo normal aqui, que está tudo bem. Eu só faço esse apelo, porque só o senhor pode resolver isso, de um jeito ou de outro. Porque a situação do nosso colega é de saúde. É de saúde, é da família dele. Ele não pôde ver o pai no Dia dos Pais, ele não pôde ver a filha no Dia dos Pais. O que é isso? Está preso dentro de casa
Por favor, presidente. É de extrema importância essa audiência pública, porque nós estamos diante da autoridade que mais aconselha Lula a decisões, falas e política externa. E também porque todo mundo aqui reconhece que o Brasil está tomando um caminho muito estranho, muito preocupante, nos tornando um país sendo visto pelo mundo como um país aliado às piores ditaduras do mundo. Então, vamos lá. Eu separei aqui apenas alguns fatos para confirmar que o que eu estou falando não é uma opinião de alguém que tem uma posição no espectro político. Eu sou de direita, eu tenho uma posição consolidada, eu falo abertamente, mas vamos lá. Eu peguei aqui artigos da imprensa que normalmente é conhecida por ser uma imprensa de esquerda. Lula se reúne com Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, naquele vídeo terrível onde ele fala que o Maduro é bonzinho. Ele faz questão de puxar o Maduro na frente das câmeras e diz, olha, tá vendo? O Maduro é bonzinho. Nesse mesmo dia, seguranças do Maduro deram um murro numa jornalista brasileira. E eu não vi uma nota do Lula de repúdio a isso, eu não vi uma nota do senhor Celso Amorim ou do Mauro Vieira. Um ditador, narcotraficante, veio ao Brasil, segurança dele bate numa jornalista da Globo, se eu não me engano, e não houve nenhuma reação. Vamos lá. Na Venezuela, Celso Amorim diz acompanhar eleições sem incidentes e destaca a participação repressiva. Senhor Celso, o mundo inteiro, até presidente do Chile, que é um de extrema esquerda, reconhece que as eleições na Venezuela foram fraudadas. O mundo democrático, o mundo livre, se recusou a reconhecer o resultado das eleições na Venezuela, mas o Brasil não. O Brasil fez mó somebody love, se evitou de todas as formas, inclusive o senhor foi chamado de amigo numa das falas do Maduro, onde ele usa o Brasil para confirmar que as eleições foram realmente eleições fidedignas. Ele usa o senhor e chama o senhor de amigo. Meu amigo Celso Amorim veio aqui, para demonstrar que tudo havia acontecido perfeitamente. Então essa situação da Venezuela escalou a tal ponto, onde agora ela é conhecida no mundo como não só uma ditadura, mas também que ajuda o narcotráfico internacional. E agora tem porta-aviões, destroyers e 4 mil membros do exército americano à beira da sua fronteira. E vamos ser sinceros, o Maduro não dura mais algumas semanas. Acredito que em horas, infelizmente, o senhor vai ter um amigo aniquilado por ser um narcotraficante, ditador, causador da miséria, né, que causou inclusive genocídio no seu próprio país, com milhares de pessoas que desapareceram, foram executadas em nome dessa tal democracia relativa. Eu dito isso porque o senhor chegou a mencionar sobre o genocídio na Palestina, mas eu nunca vejo ninguém da esquerda falar sobre o genocídio da Rússia na Ucrânia, o genocídio do Maduro no seu país, ou o genocídio causado por Fidel Castro, Che Guevara em Cuba. Parece que é o genocídio do bem, ou é a ditadura relativa, como é a nossa democracia? Bom, eu queria muito entender o posicionamento ideológico desse governo. Por isso eu trouxe essa imagem aqui. Eu não sei se o senhor reconhece essa imagem. O senhor consegue reconhecer? Você poderia levar para ele, por favor? Essa aqui é a imagem de um livro que o senhor escreveu um prefácio, se eu não me engano, certo? Esse é um livro que defende o Hamas, ou o lado democrático do Hamas. E aí eu gostaria muito que, assim, eu acho que a gente precisa de uma explicação, porque é muito preocupante. Esse é um livro que foi escrito para defender o Hamas. Inclusive, esse cidadão que está aqui do lado é o Ismael Haniyeh, certo? Líder do Hamas, que recentemente foi executado. O mundo está um pouco melhor agora. Eu não sei se ele era amigo seu ou não, mas foi executado. Esse cidadão foi executado pelo fascistão do Donald Trump, um dos piores e mais sanguinários e demoníacos, diabólicos líderes de grupos terroristas que o mundo já viu. Foi executado recentemente. Por que eu estou falando e levantando essa capa? Celso Amorim assinou o prefácio de livro que exalta o lado diplomático do Hamas. Celso Amorim assinou o prefácio de livro que exalta o lado diplomático do Hamas. Qual é o lado diplomático do Hamas? Cortar a cabeça de crianças? Estuprar mulheres e depois queimá-las vivas? Eu queria muito entender. Qual é o lado diplomático do Hamas? Imagina ter isso na história, na sua biografia, senhor.
Aí nós estamos essa preocupação. Recentemente teve um evento lá na Rússia com os piores, mais sanguinários, psicopatas, ditadores do mundo, onde nenhum país democrático fez questão de mandar emissário. Mas o Brasil foi. O Brasil foi e participou desse evento. Depois teve um evento no Irã, que também só psicopata, mas estava lá o Alckmin, ao lado, inclusive dessa pessoa que foi executada. Lá no Irã. Esse é o caminho que o Brasil está indo. Aí você fala, o Brasil está sendo respeitado. Bom, pode ser, mas depende de qual grupo o senhor esteja se referindo. Se for narcotraficantes, ditadores, assassinos, psicopatas, a pior escória da humanidade, eu acredito que o Brasil não só está sendo respeitado, mas ele está sendo celebrado. Em 2010, o senhor também defendeu o Irã na ONU. O Irã, que hoje é o maior fornecedor de armas, financiador de terroristas. A ONU tentou impor uma sanção em cima do Irã e o senhor defendeu o Irã. Então eu gostaria de entender isso. Aí tem mais matéria. Celso Amorim na contramão dos interesses nacionais para não comprar canhões do Israel. Estados Unidos não praticam diplomacia, disse Celso Amorim. Aí eu pergunto, diplomacia é o quê? É visitar ditador, narcotraficante? É fazer prefácio para terrorista? É dizer que um grupo terrorista é, na verdade, um partido político? O que é a diplomacia? Aí muitos se perguntam, mas os Estados Unidos não querem nos receber, os Estados Unidos fecharam as portas para nós. Eu fecharia. Eu não ia sentar para conversar com alguém que apoia terrorista. Eu não ia sentar para conversar com alguém onde esse cidadão aqui do Hamas gravou um vídeo de apoio a Lula e de agradecimento ao Lula. Ele gravou um vídeo agradecendo ao Lula. Olha. Gente, é porque a gente escuta tanta loucura nas nossas vidas, mas deixa isso assentar no seu sistema encefálico. O líder do Hamas agradece grava um vídeo de agradecimento ao Lula. Aí os Estados Unidos quer colocar o PCC e o Comando Vermelho como um grupo terrorista porque eles estão lavando dinheiro do Hamas, do Hezbollah, do Houthis, de todos os grupos terroristas. O que o Lula faz? Manda emissário nos Estados Unidos para pedir para os Estados Unidos não fazer isso. Por favor, não coloque eles no grupo terrorista, não. Porque são eles que financiam os nossos candidatos, as nossas campanhas, são eles que nos ajudam, são eles que ajudam a treinar para a gente colocar a gente no Ministério Público, né, advogados. Se você acabar com o PCC e com o Comando Vermelho, o que vai ser da esquerda? Quer dizer, está passando por um período ruim. Maduro, seu amigo, vai ser aniquilado, você sabe. Isso é questão de horas ou dias, vai ser executado. Nós tivemos agora na Bolívia uma eleição onde os dois candidatos que foram para o segundo turno são de direita. E um deles já falou claramente que vai se aliar aos Estados Unidos para combater o narcotráfico na Bolívia. Inclusive falou que o Brasil é o ponto de distribuição de toda a cocaína produzida na Bolívia. Falou agora, hoje de manhã. Então vai ficar difícil para a esquerda aqui, né, Farrur? Então assim, nós estamos preocupados. Essa sanção que veio dos Estados Unidos, essa tal Magnitsky, que o Flávio Dino quis inventar um trem para derrubar, ela não sancionou apenas o Alexandre de Moraes, ela sancionou também 16 pessoas envolvidas com Hamas e Hezbollah que estão no Brasil. Peraí, nós temos 16 líderes do Hamas e Hezbollah no Brasil? E nós temos, tem os Estados Unidos vir fazer uma sanção contra essas pessoas? Por que está vindo tanta gente do Hezbollah e do Hamas para cá de repente? Eu queria muito entender. E por que eu não estou vendo pela justiça? O medo dos Estados Unidos fizeram parar com a perseguição do Uribe, né? Um assunto interessante. Então assim, e o antissemitismo que está crescendo no Brasil, né? O mundo inteiro já soltou essas matérias falando que o Brasil está com um nível crescente e preocupante de antissemitismo. Por que será? Será que é porque nós estamos recebendo gente do Hezbollah? O Brasil vai virar agora o berço dos corruptos, no caso, avião da FAB, vai lá, pega a primeira-dama condenada por corrupção e traz para cá com o nosso dinheiro. Então aqui virou o paraíso dos corruptos. Mas parece que nós estamos virando também o paraíso dos terroristas. Por que será? O que aconteceu com o Brasil nesses últimos 2 anos e meio, que de repente nós não somos apenas uma vergonha diante do mundo. Não é nem anão diplomático, nós somos inexistentes diplomáticos. O Lula teve o microfone da ONU cortado. Tipo assim, ninguém quer ouvir o que ele tem para falar. Nós recebemos um avião da Venezuela, um avião da Rússia sancionado. Por quê? Um avião que foi sancionado, sabe por quê, colegas? Porque ele leva armas para ditaduras, para grupos terroristas, volta com drogas.
É um avião que ele existe única e exclusivamente para ajudar o terrorismo, ditadores. Ele pousou no Brasil, na maior tranquilidade. Será que ele veio trazer alguém ou levar alguém? Né? Eu gostaria muito de entender por que isso aconteceu. Então, olha, como meu tempo já está acabando, teria várias outras coisas para falar, como a COP virou uma vergonha internacional. Os países estão se recusando a vir para a COP, ministro. Olha que vergonha. A COP, que seria o trunfo do Lula para mostrar como ele é um líder internacional. Países estão se recusando a vir para cá. Não só pelos escândalos de corrupção, é pelo desmatamento da Avenida Brasil na Amazônia para fazer a estrutura, mas porque não tem hotel, não tem nada. As pessoas estão falando, eu não vou. Primeira-dama do Peru que veio para cá, Lula xingando o Trump de nazista. Assim, vamos ser sinceros. O Brasil é hoje o pária internacional. E eu queria saber, por que o senhor não fez nada para impedir que isso acontecesse? Ou se o senhor concorda com tudo isso que eu acabei de mencionar? Mas até o jardim secreto de Bulimar, lá no Itamaraty, sabe que é Vossa Excelência quem decide a política externa do governo Lula. Todos sabem. O senhor sabe. Mas é claro que aqui o senhor, até para tentar não diminuir ainda mais o ministro Mauro Vieira, que já deveria ter deixado esse cargo, porque, sinceramente, dá pena quando ele vem aqui falar. Agora, talvez a única pergunta que eu devesse fazer ao senhor é se o senhor não recomendou ao Lula que atendesse à vontade, eu diria até, do presidente Trump de falar com o Lula, porque o senhor disse que ele não quer. O presidente Trump disse, com todas as letras, que está à disposição para falar com o Lula. Mas até agora, talvez a única pergunta é se o senhor está dando orientação, pelo menos, para o Lula ligar para o Trump. Então, senhor presidente, eu quero dizer aqui que quem interfere na soberania dos outros é o Brasil. Porque o Brasil, quando participa, por exemplo, de defesas internacionais de corruptas, como é o caso no Peru, para onde mandaram um avião da FAB buscar corrupta, mas lá na Venezuela não conseguiram trazer os refugiados sob custódia brasileira. Aí o presidente interfere na soberania de outro país. Aliás, na Argentina também, visitando a Cristina Kirchner lá na sua casa, desafiando as autoridades judiciárias locais. Aliás, é também importante lembrar que quando Donald Trump era candidato a presidente da República ainda, Lula declarou apoio a Kamala Harris e disse que se o Trump chegasse ao governo seria o nazismo sob outra forma. Então, ministro Celso Amorim, o senhor pode achar que engana um ou dois aqui, mas não a mim. E não ao povo brasileiro que sabe o que é democracia e o que é ditadura. E para encerrar, senhor presidente, aí vai mais uma pergunta, então são só duas perguntas, simples. Se o senhor recomendou o Lula ligar para o Trump para falar. Se o senhor recomendou e está recomendando ao Lula, presidente, a falar com o presidente da República. E a segunda pergunta é se o senhor está de acordo com mais uma intervenção na soberania estrangeira, quando o governo contrata por $1 milhão sem licitação um escritório argentino para perseguir brasileiros com asilo. O senhor sabe a importância da figura do asilo? Com asilo. Brasileiros com asilo na Argentina. Se o senhor está se fazendo desentendido é porque o senhor talvez não saiba de outra parte do governo e eu espero que o senhor haja. Porque isso é violação aos direitos humanos. Brasileiros com asilo estão sendo agora perseguidos pela ditadura brasileira de Lula, que contratou a peso de ouro, sem licitação, por $1 milhão, o escritório de advocacia para tentar extraditar esses brasileiros que estão com asilo na Argentina. E aí o senhor diz que aqui não há violação de direitos humanos? Você fez duas? Eu fiz uma perguntando se o Lula... Você não, sem problema. Tão jovem não que se me importa. escapou você. Não tem problema. Não, fique à vontade, é uma alegria. A primeira, se o senhor recomendou o Lula ligar para o Trump? Não. Não recomendei. E a segunda, sobre o escritório na Argentina? Não conheço. O senhor recomendou não ligar ou não recomendou conheço, que ligue? O senhor recomendou não ligar ou o senhor não recomendou que ligue? Eu não fiz nenhuma recomendação. Lula, o maior violador hoje de direitos humanos da América Latina, está deixando o Maduro para trás. Essas pessoas que estão lá, e eu visitei na segunda-feira as pessoas presas. Tem uma menina lá, ela já viveu na Austrália, já viveu como o senhor também em Londres. Ela veio aqui para o 8 de janeiro de avião, para conhecer Brasília no dia 8. Por ordem da polícia, acabou entrando nos prédios para se proteger. Foi presa durante 2 semanas, porque tinha feito uma cirurgia, foi liberada. Agora condenada a 16 anos, foi para a Argentina, conseguiu o asilo e sabe onde ela está hoje? 12 quilos mais magra, convalescendo da sua doença.
num presídio na Argentina sem nenhum auxílio do governo brasileiro. Pior, com o governo brasileiro querendo extraditá-lo para uma masmorra aqui, enquanto ela tem asilo temporário, ministro. Isso é violação de direitos humanos. E se Vossa Excelência não conhece o caso, por favor, vá atrás. E se conhece, o senhor é cúmplice, porque, na verdade, tem sido cúmplice de outras violações, de outros brasileiros que estão sendo perseguidos aqui no Brasil. Não foi para isso que eu fui chamado, eu tenho minhas opiniões, evidentemente, mas isso não é o caso aqui. Mas eu preciso falar de algumas questões. A primeira digamos, uma palavra, eu acho, nem diria de desagravo, porque ele não precisa disso, mas das referências negativas que alguns fizeram ao ministro Mauro Vieira. Se não negativas, pelo menos assim, derrogatórias, né? O ministro Mauro Vieira é um excelente diplomata. Ele foi um grande embaixador, foi embaixador em Buenos Aires, foi embaixador em Washington, foi embaixador na ONU, foi só no último governo que ele foi mandado para um país europeu, que não é tão próximo de nós, digamos assim, país da Europa Oriental. E foi ministro de Estado também, no governo da presidenta Dilma Rousseff. Eu conheço, ele foi meu chefe de gabinete, uma vez formalmente mesmo, durante o governo Lula, e já tinha sido o meu chefe de gabinete meio informal, porque o chefe de gabinete que eu tinha era mais um intelectual, assim, que dava opiniões, como eu. Dava opiniões, mas que na hora de resolver o problema concreto, o Mauro Vieira era sempre necessário. Então, eu quero dizer, e essa não é uma opinião minha, não, essa é uma opinião do presidente da República. Porque se o presidente da República quisesse, ele poderia ter me convidado para ser ministro. Ele convidou Mauro Vieira porque achou que ele era o mais adequado para o momento, e ele é mais adequado e tem sido um excelente ministro. Por exemplo, só para entrar numa questão, por exemplo, essas questões que dizem respeito a Itaipu, que foram levantadas pelo deputado Luiz Bragança, eu não sei nenhuma delas em detalhe. Eu acompanho, evidentemente, claro que é importante ter relações, não, já fiz isso no passado, ter relações com o Paraguai, mas a amplitude dos temas diplomáticos é muito grande. É muito grande. Então, na realidade, o presidente me manda cuidar de alguns assuntos, algumas crises, alguns temas, como foi o da Venezuela em determinado momento, por isso eu fui a Barbados, mas quem conduz a política externa sob orientação do presidente é o ministro Mauro Vieira. E sobre isso não pode haver nenhuma dúvida. Não pode haver nenhuma dúvida. Talvez eu, pela minha idade, tenha mais liberdade de falar, um pouco menos cauteloso, e isso possa dar uma impressão falsa. Mas, obviamente, eu não posso concordar com nenhuma dessas questões. E sempre, em todos os assuntos, a nossa coordenação tem sido perfeita. Eu, na realidade, me sinto conselheiro do presidente e conselheiro do Mauro também, porque eu tenho 63 anos de ligação com a vida diplomática. Passei por vários governos, fui ministro do governo Itamar Franco, fui embaixador do presidente Fernando Henrique Cardoso, em postos cruciais. Então eu procuro defender o interesse do Brasil. Claro que a gente pode discordar, e é por isso que eu vou tentar dar algumas respostas aqui ao que foi falado. Não sei se vou... agradeço até os que se referiram da discordância com gentileza e respeito, que é como eu também pretendo tratar. Agora, eu vou responder algumas das questões que eu não sei se eu vou poder receber todas. Bom, com relação à Venezuela eu já falei muito, mas o nosso objetivo aqui era tentar pacificar. Nós mantivemos um diálogo muito importante com o presidente Chaves. E graças ao... Aliás, não foi sozinho. O presidente Lula, quando propôs um grupo de amigos da Venezuela, ele propôs e foi imediatamente aceito por todos, inclusive pelos Estados Unidos. O Colin Powell, na época... Eu fui a uma missão na OEA, ele deu uma entrevista coletiva comigo para ver se que aquela era a solução, porque o grupo de amigos foi o que permitiu que houvesse o referendo revocatório, enfim, uma longa história. Eu não estou dizendo que você não precisa concordar com todo mundo, nós tínhamos uma boa relação com o Uribe, ele agora até está condenado por corrupção, mas ele era de extrema direita, de direita, vamos dizer, não sei se é extrema direita, mas vinha aqui, cada vez que ele tinha um problema, ele não ia para Washington. Ele vinha ao Brasil, porque ele sabia quem podia conversar com o Chaves e ajudá-lo a resolver um problema lá na fronteira, ou do que ele dizia que era apoio às Farc, sei lá, era o Brasil, não era os Estados Unidos. Até hoje a gente ouve, às vezes ouve, digamos assim, em voz baixa, porque as pessoas têm muito medo de ser punidas, mas ouve até de autoridades americanas que o único país que pode ajudar numa solução da Venezuela é o Brasil. Mesmo nos Estados Unidos tem duas linhas.
Os Estados Unidos tem um enviado especial do presidente Trump negociar o petróleo lá, e trocam prisioneiros ou outras questões, e vai um outro dizer que tem que praticamente invadir, não sei se usou essa palavra, mas enfim, que é colocar força militar. Então, essas questões da diplomacia não são questões simples, não são questões só como escolher um time de futebol. Então a gente tem que entender com quem a gente pode conversar. Aliás, o Kofi Annan, que foi secretário-geral da ONU, ele dizia uma frase que eu gosto muito, eu acho que é um grande ensinamento. É preciso a gente saber conversar com os adversários, com os amigos não precisa, tá? É só ir seguindo, fazendo e tal, vai tudo mais ou menos. Então eu acho que é preciso ter esse tipo de relação. E eu acho que a gente tem que ter esse tipo de relação. Houve uma referência à capa que eu escrevi ao Hamas, eu não sei se eu estava certo ou errado, mas naquele momento, em primeiro lugar, é o seguinte: a maioria da população na Palestina, incluindo na Cisjordânia, apoiava o Hamas. E aquilo era um processo um processo de negociação de paz. Como é que você poderia trazer esse processo para uma coisa mais importante, que era o reconhecimento do Estado de Israel? Era esse o nosso esforço. Então, como havia uma ala, aparentemente perdeu, mas aliás há muitas versões sobre também, digamos, a ação do 7 de outubro, né? A relação do 7 de outubro, e inclusive informações de inteligência que não foram levadas em conta. Mas o nosso objetivo era encontrar a paz. O governo da OTAN, como o da Turquia, tinha um representante do Hamas lá. Então você tem que conversar com seus adversários, você tem que conversar com aqueles com quem você discorda. E isso é válido para todos, a não ser quando chega uma situação extrema. Hoje em dia não há condições de conversar, obviamente, mas também não há condições, praticamente, não estou comparando, cada um tem seu nível, com o atual governo israelense. Isso não é uma noção só do brasileiro. Os países europeus, progressivamente, como eu já disse aqui, não quero me repetir. Mas, enfim, alguém alegou aí, eu já me lembro, desculpem aí, eu mantive a lista, de que o Brasil não reconhece o Holocausto. Reconhece, obviamente que reconhece, deplora. O presidente Lula visitou o Holocausto, eu visitei, já tinha visitado antes, e visitou o Museu do Holocausto. Foi abrir aqui uma entidade também voltada para isso. A minha opinião é a opinião de muitos judeus, a não instrumentalização do antissemitismo. Michel German é uma pessoa totalmente respeitada, ninguém vai dizer que ele é, não sei, uma coisa que eu tenho que repudiar, mesmo não sendo da minha alçada, estava aqui é a ideia de que o governo do presidente Lula pode ter sido financiado pelo narcotráfico. Isso aí eu tenho que repudiar, mesmo sendo um assunto fora, digamos assim, da minha alçada. Isso não tem condições. Então nós temos procurado dialogar com todos. Eu digo que hoje em dia é muito difícil, mas não foi assim. Eu tive com Ariel Sharon, pouco depois da retirada das... Estou me estendendo muito, você me fala, mas é porque... Pouco depois da retirada dos assentamentos em Gaza, foi uma conversa normal. Discordamos em muitos pontos, concordamos em outros, mas havia diálogo. Hoje em dia não há. Hoje em dia não é só o Brasil. Não é o Brasil, os países, crescentemente, países europeus, a Alemanha, que coloca isso como uma questão de Estado, diz que não vai vender armas que possam ser usadas em Gaza. Né? Sem falar em vários países que tomaram a decisão recente de Espanha, França, Eslovênia, Irlanda, não vou lembrar de todos, de reconhecer o governo palestino. Então, a nossa posição sempre foi uma posição pelo diálogo, sempre foi a favor do diálogo, sempre foi a favor do reconhecimento de dois Estados, vivendo em segurança um com o outro, e vizinhança, e de maneira viável. Essa sempre foi a nossa posição e não mudou. Eu não vou aqui me estender em repudiar as acusações feitas ao presidente Lula. Eu acho que isso, digamos, eu fico numa posição muito fragilizada e não acho correto que isso seja feito, porque senão a gente acaba o diálogo, não tem mais diálogo, porque eu vou ficar só defendendo. Obviamente repudio todas elas, mas não vou entrar em detalhes a respeito, não me cabe. Eu acho que tem os líderes do partido aqui para fazer isso, e eles, do partido e de outros partidos, mas enfim, parlamentares que já fizeram isso. Então vou me limitar às questões realmente internacionais, nas quais eu conheço, porque tem muitas que eu de fato não participo. O presidente Lula não me chama cada vez que eu frequentemente estou presente nos despachos do ministro Mauro, mas nem todos.
Há muitas coisas que são decididas entre o presidente e ele, sem que eu tome nenhuma. Promoções, por exemplo, eu me limito a defender as pessoas que trabalham comigo. Eu não interfiro em nada no Itamaraty, nunca posso dar uma opinião, mas nunca sequer fiz um pedido assim específico, a não ser para as pessoas que trabalham comigo. O senhor sabe como é que a gente chama lá no Ministério da Defesa, com todas as áreas lá? Ajudar a promover, talvez não, agora dificultar a promoção. Bom, eu nunca fiz isso, mas enfim, seja como for, eu me orgulho muito de ter sido ministro da Defesa. Foi um tempo difícil, nós tínhamos a Comissão da Verdade, que era a minha tarefa principal, mas eu me orgulho muito, acho que foi um bom período, quer dizer, eu acho que para mim me ensinou muito, teve muito respeito por militares também, acho que tem muitos militares legalistas e que merecem o nosso respeito. Mas enfim, eu não vou entrar aqui em outras discussões que não são da pauta, né? Então eu queria apenas dizer, com relação ao diálogo, que aqui foi colocado várias vezes, como se fosse possível e tal, é uma situação meio diferente. Eu não sei se é muito perigoso fazer analogias entre situações individuais e países, mas me permitindo uma analogia, é como se você tivesse assim, levar um soco no rosto, te derrubar e dizer assim, olha, quando quiser liga para mim. Não é bem assim que eu não está querendo dialogar. O caso da China é muito diferente. O que a China fez? A China aplicou imediatamente a reciprocidade. A China é muito mais poderosa do que nós. E em função disso é que os Estados Unidos começaram a conversar. Não foi nenhum apelo do Xi Jinping para o Donald Trump. Foi quando a China botou também 100%, não era nem 90%, era 120%, não me lembro quanto é que era, 120% ou 110% de tarifa, os Estados Unidos sentiram que era preciso negociar. Eu participei em inúmeras situações de negociações difíceis, nos mais diversos governos e nos mais diversos temas. Você não negocia, você não consegue negociar com alguém que está te pedindo uma coisa impossível. Além de indesejável, podemos discutir isso, mas além de indesejável, é impossível. Quer dizer, não cabe ao presidente da República influir nas decisões do judiciário. E essa é a primeira, como foi lembrado aqui pelo deputado Falcão, é a primeira exigência da carta. Eu nunca vi já vi cartas incríveis. Eu negociei com o Bob Zoellick, que o presidente Lula tinha chamado antes do sub, que no governo Bush. Eu negociei como chefe do Departamento Econômico com outros negociadores americanos. Eu vi cartas em total discordância em relação por exemplo, a ALCA, que o Brasil acabou tentou negociar, mas acabou se opondo, porque o que a gente queria não entrou. Mas tudo isso se fez de maneira civilizada. O que tem havido é uma atitude não civilizada. Então não há como uma pessoa colocar um revólver na cabeça e dizer assim, vamos negociar. Não há como. E é mais ou menos o que está acontecendo. Então eu acho, mesmo assim, o vice-presidente da República, como foi lembrado aqui, falou digamos, ele tem dois chapéus, ele é vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, falou com o secretário de Comércio. O ministro da Economia não é um moleque. Me desculpe dizer, não é mandar um moleque qualquer. O ministro da Economia é muito importante e tem um diálogo, aliás, constante com o ministro das Finanças, tem com o secretário do Tesouro. Foi marcada. O que sim me parece molecagem é marcar um telefonema, acertar todos os detalhes e no dia cancelar. Por uma motivação política, eu não discuto muito, eu não vou entrar nessa discussão, deputado. Você sabe que eu acho que sabe a minha opinião, conhece a minha opinião. O que eu tinha que dizer sobre o ex-presidente, eu disse quando eu não estava no governo. Então, eu aqui, como governo, estou dialogando com o parlamento, para mim é uma honra, é importante, é preciso que a gente chegue à conclusão. Agora, é que você reconhecer a situação real. Não há uma negociação quando a pessoa, antes de negociar, já te dá uma paulada da maneira que nós levamos. E não só dá a paulada, começa uma carta falando da questão política. Então, é muito difícil. Então, nós tentamos, apesar disso tudo, nós não aplicamos a lei da reciprocidade, nós temos agido com imensa moderação. O Brasil tem respondido à sessão 301, tentar responder um pouco quem é a senhora. O Brasil respondeu. A rigor, você poderia até dizer que não devia responder, porque poderia, mas enfim, para não quebrar, não via a ideia de que a gente não quer dialogar, a gente respondeu
todas as digamos, as requisições, exigências, reclamações norte-americanas. Eu já trabalhei em vários ministérios também, além do Itamaraty, eu trabalhei no Ministério da Ciência e Tecnologia, e nós sofremos a Lei 301 lá por causa da nossa política de informática, sofremos por causa da política de patentes, eu trabalhei junto... Vamos aqui para dizer que a coisa não é política. Quem foi o meu principal aliado quando nós conseguimos uma decisão positiva na Organização Mundial do Comércio? Foi o ministro Lacerra. Mas chamar o Trump de nazista estava tudo bem. Hein? Chamar o Trump de nazista... Eu não estou falando disso. Eu estou falando do que... Eu não estou discutindo isso. Eu estou tentando responder as perguntas que são respondíveis. No caso desse tarifaço, é totalmente absurdo, porque mesmo antes da 301... Quer dizer, a 301 vem em cima do que já foi feito unilateralmente. Isso é ilegal do ponto de vista internacional, do ponto de vista de direito internacional. Alguém aqui lembrou, o deputado lembrou, o Barão do Rio Branco. O Barão do Rio Branco, como o Will Barbosa, como outros, foram grandes defensores do direito internacional. O que os Estados Unidos fizeram com o Brasil foi totalmente contra. Você pode dizer, bom, ele é forte, tem que reconhecer, mas tem que haver uma abertura. Tem que haver uma abertura. Nós nunca fechamos a porta do diálogo. Agora, eu acho, e aí só, talvez para... Eu não quero entrar numa discussão mais profunda, porque eu não tenho condições de levar isso há muito tempo mais. Mas a questão geopolítica não pode ser ignorada. E foi lembrado aqui já, o ministro da Defesa dos Estados Unidos, mas não é uma coisa que eles falam sempre. Eles consideram o Brasil, não o Brasil, consideram a América Latina como um todo quintal dos Estados Unidos, quintal estratégico. Nós não queremos isso, nós não aceitamos isso. Em todos os governos que eu trabalhei, com mais ou menos intensidade, o Brasil não aceitou isso. Eu fui embaixador do presidente Fernando Henrique na ONU, na época que nós discordamos profundamente da política do Iraque, e eu disse... E nós discordamos e nos colocamos contra várias das coisas. Depois o presidente Lula foi mais enfático ainda. A questão do Irã, aqui que alguém mencionou, o Brasil teve relações com o Irã, na realidade estreitou mais as relações com o Irã porque os Estados Unidos nos pediram. Nos pediram. O presidente Obama nos pediu. E o Brasil foi lá e fez o que ele queria. E depois, por razões político-eleitorais ou discordância entre o Departamento de Estado e a Casa Branca, eles rejeitaram. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho aqui, sei lá, 60 e poucos anos ligados à diplomacia. Eu não tinha partido político. Eu entrei para o governo Lula porque o Lula preferiu ter uma pessoa de Estado como ministro das Relações Exteriores. Eu entrei para o PT quando já estava saindo do governo. Não tinha nenhuma expectativa, estava acabando o governo. Eu nunca mais imaginava sequer que ia ter nenhuma função. Mas me senti identificado. Então, eu quero dizer que, como diplomata, como pessoa que sempre defendeu o interesse nacional, que trabalhei com embaixadores do melhor nível, como Paulo Nogueira Batista, me refiro ao pai do economista, que as pessoas conhecem. Trabalhei com, enfim, um número muito grande de pessoas que defenderam o interesse brasileiro. Essa é a posição que o Brasil tem que tomar. É uma posição de defesa da dignidade nacional, é uma defesa da soberania. Não aceitar ser tratado, olha, nós somos o quintal, então tá bom, pode vir aqui, fazer o que quiser, destruir, acabar com o nosso Supremo, acabar com... Mas aí, quem sabe, eu vou reduzir em 10% a tarifa para vocês. Isso não dá para fazer. Eu não vou me pronunciar sobre as acusações somadoras, não vi uma corte internacional aceitando essa acusação, e eu vi apenas uma coisa unilateral, declarada pelos Estados Unidos, aliás, a deputada mencionou a questão da aplicação. Uma das coisas mais condenáveis no direito internacional, claro que a realidade às vezes é a realidade, é a aplicação extraterritorial da lei. Né? Alguém falou aqui de Cuba. Cuba mal sobrevive, porque nem vacinas puderam chegar lá na época, independentemente de gostar ou não do regime, mas nem vacinas puderam chegar lá na época da pandemia, porque os barcos eram interceptados pelo governo americano. Mas isso é outra discussão, eu não quero prolongar muito, mas eu só explico, talvez dando uma... De fato, a lei acaba podendo ter efeitos extraterritoriais, mas isso é uma coisa profundamente lamentável. Profundamente lamentável, eu acho que um país... eu não posso dizer, por exemplo, que um
não vou mencionar o nome de um país, mas que, digamos, não pode nomear fulano ou cicrano para o Supremo de um país vizinho nosso. Não posso. Não é assim. Isso não são relações internacionais. Isso não é multilateralismo. Isso não é o que foi criado depois da Segunda Guerra Mundial, que são as Nações Unidas, a Organização Mundial de Comércio, que veio depois do GATT, os órgãos de Bretton Woods. Isso é violência. Obrigado.